bem-vindos ao canal do Vandesp, eu sou o Luciano. Eu sou a Vanessa. E hoje a gente veio aqui continuar a nossa série de vídeos sobre quais são os impostos que você paga para ter um imóvel, para transferir um imóvel, enfim, quais são esses impostos, né? E hoje a gente veio falar sobre o quê? Nós vamos falar hoje sobre o ITCD. Letrão, né? Significa custo alto, sim. Esse ITCD nada mais é que um imposto que recai sobre doações e sobre heranças, tá? Esse imposto, ele é calculado e cobrado pela Secretaria Estadual de Fazenda, ou seja, é um imposto de âmbito do Estado. Lembrando, pessoal, que o ITCD em alguns estados é chamado de ITCMD, tá? Só por conta de uma nomenclatura, alguns estados adotam dessa forma. Pode ser um imposto mais caro em alguns estados, mais barato em outros, assim como a gente já viu aqui em outros vídeos anteriores, Sim. que como é de competência do estado, estadual, né? Cada estado vai ter a sua alíquota, a sua forma de cobrar, em alguns casos tem desconto, outros não. Então assim, toda vez que tiver ou uma herança, ou às vezes um divórcio que tem partilha de bens, vai precisar envolver o ITCD, ou às vezes até uma doação, você vai doar um imóvel para alguém, Sim. você vai doar até dinheiro, né? Não precisa nem ser imóvel. Sim, toda doação. Você resolveu doar algo de patrimônio, carro, moto, dinheiro, imóvel, você vai ter que pagar imposto. Pois é. Então assim, você tem que pagar esse imposto em algumas características específicas e tem que ficar muito atento, viu, pessoal? Porque se você, por exemplo, vai comprar um imóvel, digamos, sua mãe vai comprar um imóvel para você, vai te dar lá um imóvel de presente. Tem que saber que você tem que pagar esse imposto para que esse dinheiro chegue legalmente para você, para que você possa comprar, ou para que ela compre e doe esse imóvel para você. Mas de qualquer forma, você tem que estar sempre atento às formas de pagamento e ver se você tem que pagar isso, tá? É um detalhe, gente, porque é uma informação que não é amplamente divulgada. Mais um motivo para a gente estar aqui falando isso para vocês. Toda doação, às vezes, ela não está escancarada como doação. Não parece ser uma doação, mas ela é. Um exemplo é quando a gente divorcia, né? Não desejo para ninguém, mas se está divorciando, eu tenho um patrimônio que é do casal e esse patrimônio vai passar a ser de apenas um dos dois. Nesse momento, é como se eu estivesse, por exemplo, Luciano e eu somos casados, não é o caso. Mas aí a gente se divorcia, também não é o caso. Ele vai ficar com o imóvel que era de nós dois. É como se eu estivesse doando para ele a parte que me cabia, porque é direito meu a minha parte. Se ele vai ficar com o todo, a parte que era minha é como se estivesse sendo doada para ele, independentemente do acordo que há entre nós. Então tem que recolher o imposto sobre a minha doação para ele. Então isso tudo, às vezes, não fica muito claro para quem está fazendo um negócio que é uma doação, mas ela é caracterizada, entendeu? Heranças, né, no caso de óbito, as pessoas já têm mais visibilidade, entendem um pouco mais, já é mais amplamente divulgado. Quando, né, bens são inventariados, fazem parte de um processo de herança, tem que recolher o imposto também. Alguns casos, como o Luciano falou, podem ser isentos. Cabe a nós analisar para vocês, fazer uma consultoria, fazer um levantamento, tudo para poder ajudar vocês em buscar até mesmo essa isenção. E muito importante, o recolhimento de imposto em caso de herança tem prazo para pagamento. Por exemplo, se o proprietário do bem veio a óbito, em alguns estados você tem um prazo a partir dessa data de óbito para pagar o imposto sobre a doação. Depois que passa esse prazo, você acaba pagando multa. Então tem que tomar muito cuidado e algumas pessoas deixam de recolher por falta de condições financeiras realmente de pagar o imposto, mas tenham ciência de que lá na frente, quando conseguirem fazer, vai acabar tendo que pagar multa nesse caso. Então, pessoal, é muito importante que a pessoa que esteja olhando isso para você saiba do que está falando, conheça o assunto, conheça a legislação estadual, tem que ser por estado, porque assim, muitas vezes você não vai entender, falar, poxa, mas eu fiz o pedido, né, para poder pagar a guia, não liberaram a guia para eu pagar, e estão me cobrando multa porque eles demoraram? Pois é. Sim. Em alguns estados funciona dessa forma. Você tem que pagar adiantado, sem saber quanto que vai ser, né, entre aspas, mas você tem que pagar adiantado. Sim. E quem vai saber te falar isso, quem vai saber te dar uma consultoria sobre isso, são os profissionais da área, que no caso também somos nós. E observação muito legal também. Se uma pessoa tem imóveis
4 estados diferentes, você vai ter que fazer o imposto em estado por estado, fazer um pedido em cada secretaria estadual, tá? É bem isso, porque é de competência do estado fazer a cobrança e o cálculo. Ok? Fica a dica de sempre procurar saber, se informar, doação de dinheiro, igual o Luciano falou, vai precisar doar dinheiro para fulano de tal, precisa dar um lastro, né, fiscal para isso, tem que pagar imposto. Então, assim, toma cuidado porque a transação imobiliária, muitas vezes, são informações que ficam ali subentendidas e com uma consultoria bacana, completa e com profundidade, a gente consegue te alertar sobre todos esses detalhes. É isso, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida sobre ITCD, pode deixar aqui nos comentários que a gente ajuda vocês. Com certeza. Até mais, É viu? isso, pessoal. Um abraço.